Você já teve um chefe que era um verdadeiro líder? Alguém que inspirava as pessoas, alguém que motivava, de verdade, motivava a equipe? Pois é, eu já tive o prazer de ter. Por isso que eu escolhi esse tema e eu acho que ele vai ser relevante para mim, relembrando meu velho chefe, e para você também. Meu nome é Galdino Ribeiro, há 28 anos eu dou treinamentos de oratória. Eu ajudo as pessoas a perder o medo de falar em público, a organizar as suas ideias e se expressar com confiança. E o que é liderança inspiradora? O verdadeiro líder, antes de mais nada, ele tem responsabilidade. Responsabilidade não só sobre as coisas, responsabilidade não só por atingir uma meta, mas ele tem uma responsabilidade sobre as pessoas. Ele sabe que o ambiente de trabalho pode ser um céu ou um inferno, dependendo da personalidade dele, e ele sabe também que, dependendo do que ele faça, as pessoas, não só o trabalho, as pessoas vão evoluir. E quando ele se imbui dessa responsabilidade, o trabalho, cria-se as condições no trabalho realmente de que ele seja inspirador e motivador para a sua equipe. Porque uma coisa fundamental também é a motivação. Agora, motivação não pode ser só cobrando. O indivíduo que só age porque ele está sendo cobrado, ou porque tem uma câmera aqui, ou porque o chefe a qualquer momento pode atravessar aquela porta, ele não está verdadeiramente motivado. Ele está pressionado e muitas vezes estressado. Um verdadeiro líder motiva de verdade para que as pessoas em si, elas sintam a importância do seu trabalho e queiram trabalhar e queiram fazer daquele ambiente um lugar bom de trabalho e que também se alcance o objetivo. Por isso, as pessoas motivadas também sentem um pertencimento. Que bom que eu faço parte desse local de trabalho. Que bom que eu faço parte dessa empresa. E eu sei, tem muita gente que vai dizer assim, não, o que motiva as pessoas é o salário. Ok, pode até ser quando ela entra naquele local de trabalho. Pode até ser que se aquilo ali, os primeiros meses, o salário que ela antes não tinha, ou o salário que aumentou porque ela agora está numa nova função, pode ser que nos primeiros meses seja um elemento de motivação aquele salário. Mas se for só o salário, as pessoas se desmotivam. Se for só o salário, não dura nenhuma motivação. Porque depois do primeiro, do segundo mês, o salário que cai na conta passa a ser o normal. Não tem nada de excepcional. E aí a motivação decresce. Se a pessoa não sentir um pertencimento. A pessoa motivada, ela sente que pertence, que ela faz a diferença ali onde ela está. Por isso é fundamental você trabalhar o porquê. Comece pelo porquê. É até o título de um livro muito famoso. Comece pelo porquê. Por que estamos aqui? Qual a importância do trabalho que estamos fazendo? Qual o contexto desse trabalho? Sem ele, que diferença faria? Com ele, que diferença ele está fazendo para as pessoas? Não só daqui que estamos trabalhando, mas para as outras pessoas. Então é fundamental que o líder encarne esse porquê. Dê valor e inspire valor às pessoas por aquilo que está sendo feito. O líder precisa ser o primeiro a ter a visão de para onde se está indo, para onde a empresa, para onde o mercado, para onde estamos indo todos. E ele tem que comunicar isso com clareza, porque senão as pessoas caem na rotina. Elas acham que basta chegar no horário, fazer um relatório ou fazer meia dúzia de coisas e não entendem por que essas coisas ou o relatório têm importância no final das contas. Se você não tem a visão, por exemplo, de que você precisa registrar o que está fazendo para saber o que faz diferença e o que é desperdício, qualquer relatório, qualquer registro fica chato. E o dia a dia de ter que preencher um relatório ou fazer uma outra tarefa rotineira fica chato, desmotiva as pessoas. E logo parece que elas estão apenas esperando o final do expediente para ir embora. A sexta-feira, para poder engozar o final de semana. O mês para receber o salário e depois recomeçar todo um ciclo muito chato de vida. Não. Você precisa, o líder precisa entender o porquê, a importância, para onde se está indo e comunicar com a maior clareza possível, com a maior energia possível, isso para as outras pessoas. O líder precisa ser uma mescla de autoridade e de empatia. Autoridade e empatia. Você lembra aquelas imagens? Todo mundo já viu alguma imagem
de um faraó egípcio, naquela postura ritual, segurando numa das mãos um gancho e na outra das mãos o chicote. O gancho e o chicote representam, respectivamente, o poder de chamar para si e o poder de punir a justiça, quando precisa. Mas vamos trazer agora para o mundo moderno. Esse gancho e esse chicote é uma combinação de força e de empatia. Força e empatia. Da autoridade, a gente já está falando desde o início. Ninguém duvida que o chefe é o chefe. Agora, não basta você ser aquele que manda, o chefe. Você precisa ser aquele também que tem uma empatia com as pessoas. Hoje se tem falado muito sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade significa você assumir que é humano, que você tem os seus defeitos também, que você cometeu erros. O chefe inspirador, que eu mencionei logo no início, quando ele via um erro, era muito comum ele chegar e dizer: gente, olha, eu já passei por essa função que você está e eu já cometi esse erro. E eu cometi esse erro por causa disso e disso, e graças a Deus nunca deu problema. Mas não vamos cometer esse erro para não cairmos na possibilidade de sofrer com tal problema. Então, não tenha medo de assumir os erros que você cometeu. Autenticidade significa seja você mesmo. Não tente imitar uma outra pessoa. É melhor você ser 100% você do que 50% de uma cópia de outra pessoa. Ou querer ganhar na garganta, elevar a voz, como uma outra pessoa que elevava a voz. Seja você mesmo. E também nunca deixe de ouvir. Provavelmente a melhor demonstração de empatia é isso, é ouvir o outro. E aí eu sei que às vezes não é fácil. Às vezes você está assoberbado de trabalho, a agenda está lotada, tem 1000 compromissos, mas você também precisa ouvir as pessoas que trabalham com você. Inclusive a pessoa mais simples, ou o novato da empresa, ou estagiário, pode ser que ele tenha visto alguma coisa que ninguém viu, e às vezes não viram porque já estão acostumados com o trabalho. E ouvir o outro te permite assimilar experiências, uma visão que você, por melhor que seja, você não vai ter 100% da visão de todos os detalhes do mundo. Também escute o outro quando ele tiver um problema. Eu sei que é duro isso. Novamente, você tem os seus próprios problemas, mas é uma demonstração sincera de empatia ouvir o problema do outro, mesmo aquele problema que você não tem condições de resolver. Ouvir o outro é uma das coisas mais humanas que a gente pode fazer na vida. E talvez aquela pessoa, mesmo você não podendo ajudá-la, talvez ela sinta um alívio pelo simples fato de poder ter falado com você. Que o chefe, que o líder dela tenha lhe dado ouvido. Isso aí tem um valor enorme. Quando eu falo de linguagem corporal, nos meus cursos de oratória, uma das coisas que eu chamo a atenção é: todos nós nos comunicamos com a nossa linguagem verbal, aquilo que eu digo, a nossa linguagem corporal e com a nossa voz. Todos nós já temos essa habilidade, mas às vezes, quando a gente está falando em público, a gente perde a naturalidade. E aí eu faço exercício com meus alunos, passo pequenas tarefas, as pessoas vão à frente, falam em público e eu gravo, e eu chamo a atenção quando a pessoa perdeu a naturalidade, ou algum gesto impensado que transmite o contrário daquilo que ela está dizendo. Por exemplo, ela fala de motivação com uma cara desmotivada. Então, nesse conto, o que eu chamo a atenção é o seguinte: você já tem a habilidade de usar a sua expressão corporal. Cuidado para não perder a naturalidade, porque o comum é, às vezes, a pessoa, quando está numa posição de chefe, líder, quando tem que fazer um comentário ou um discurso, ela perde a naturalidade. Ela que normalmente gesticula, começa a aprender o gesto. Ela que normalmente fala num tom de voz, começa a usar um tom de voz impostado. Não perca a naturalidade, pelo amor de Deus. Porque mantendo a sua naturalidade, o seu jeito próprio de falar, o seu jeito próprio de gesticular, a não ser que você tenha algum erro muito grave que precisa ser corrigido e alguém peça ajuda de alguém, né, ou faça o nosso curso de oratório, a não ser que você tenha algum erro muito grave, mantenha a sua naturalidade ao se comunicar com as pessoas. Inclusive porque isso vai gerar mais empatia
e as pessoas vão perceber que você está sendo sincero. Quando você começa a trabalhar muito os seus gestos, ou a impostar voz, esses artifícios, essa artificialidade são interpretados muitas vezes como falta de verdade. E aí você perde pontos com aquele que está te ouvindo. Então, uma das ferramentas mais importantes do seu trabalho como líder é a sua comunicação. Com a sua comunicação, você não só se expressa, mas você motiva, você inspira a sua equipe. Se você tem dificuldade de se comunicar, aprenda que oratória também é uma habilidade que você treina e desenvolve, como tudo na vida. E a gente veio a esse mundo não sabendo nada. E por tentar insistir, aprendemos a andar, aprendemos a falar, aprendemos a fazer mil coisas. Inclusive, podemos aprender a falar em público, a motivar as pessoas, a compreender o porquê de estarmos aqui, a importância do que fazemos e transmitir isso para os outros. Não esqueça de curtir, comentar, deixe seu comentário aqui no nosso vídeo e continue ligado. Vamos estar sempre trazendo conteúdo relevante para você melhorar a sua comunicação e a sua interação com outras pessoas. Até a próxima.